É muito bom poder encontrar você por aqui, através desse meio simples, né? Através de um áudio, através do YouTube ou outro meio que você possa ouvir. Conquanto que isso seja muito bom para você, tanto quanto é bom para mim. O que? Ouvir a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou pastor e sou psicanalista. E enquanto pastor, como pastor, é nessa posição que eu me coloco agora aqui. Para pensar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre ser filho de Deus, sobre ser discípulo de Jesus. Para mim não há outra expressão que melhor se adeque a nós que cremos, né, em Deus por intermédio de Jesus, do que a designação que Jesus, ele de fato concedeu àqueles que estavam crendo nele, ou aqueles que também andavam próximos a ele, foram chamados por ele, os 12 homens. Vós sois, né, os meus discípulos, vocês são os meus amigos, vocês são os meus discípulos, e essa para mim é a melhor designação. A gente pode ser chamado de protestante? Tudo bem, pode, né? A reforma protestante, aí fomos chamados de protestantes, tudo bem. Cristãos, né? Pequenos cristos, também é uma expressão interessante, porque enquanto a gente vive hoje, a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, ela tem que expressar de fato a vida de Cristo. Então a gente ama como Cristo amou, a gente perdoa como Cristo perdoou. Então a minha expressão tem que ser que nem a de Paulo, que diz assim: eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo se transformou num pequeno Cristo. As pessoas queriam encontrar Cristo e viam Cristo na vida dos discípulos de Jesus, nos discípulos de Cristo. Como também somos chamados de evangélicos. Ora, evangélicos é aquele que carrega a qualidade do evangelho. Bem, infelizmente nós não podemos dizer que isso é verdade nos dias de hoje. Evangélico, aquele que carrega a qualidade do evangelho. Meu Deus, o evangelho é lindo, o evangelho é a vida de Jesus, é a obra, é a fala, é o caminho. O evangelho é o próprio Jesus, porque se o evangelho é boa nova, Jesus é a boa nova. Então, se eu carrego essa boa nova, se eu vou boavinizando a existência, então eu posso ser chamado de evangélico. Eu vivo a qualidade do evangelho. Agora, se eu me dominar evangélico e não viver isso, eu sou um falso evangélico. Eu posso até ser chamado de evangélico, mas o meu evangelicalismo não terá absolutamente nada a ver com aquilo que eu chamo de qualidade do evangelho. Mas, por último, quando Jesus diz, olha, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Discípulos de quem? Meu discípulo? Seu discípulo? Não, discípulos do próprio Jesus, discípulos do próprio Cristo. Mesmo que essas pessoas possam ver em nós, porque às vezes nós temos mais bagagem, mais maturidade, nós temos mais experiência, e até que se espelhem em nós, num certo sentido, né? Querem seguir os nossos passos, ainda assim, a gente tem que deixar claro para todos os que creem que eles não são nossos discípulos. Eles são discípulos unicamente de Jesus. Eu não consigo ser discipulador, num certo sentido, de ninguém, porque eu ainda estou no processo discipular. Eu também estou aprendendo. Mesmo que eu tenha 15, 20, 30 anos, pobre daquele e miserável esse que só porque é um pastor, é um apóstolo, é um bispo, e acha que não se encaixa mais nessa categoria de discípulo de Jesus. Foge disso.
Você pode fazer curso de teologia, pode se formar em teólogo, qualquer coisa aí que seja, PhD em divindade, que eu acho até um absurdo isso. Sou especialista em Deus, né? PhD em divindade. Mas ainda assim você será discípulo de Jesus, ou deve ser discípulo de Jesus. Porque a gente precisa expressar a qualidade do Evangelho aonde nós estamos, como discípulos de Jesus. E fazendo isso de uma maneira muito espontânea, muito natural, sendo sal e sendo luz, como o Senhor nos comissionou, como Ele nos ungiu para sermos assim. Senão a nossa igreja, no nosso país, será uma igreja irrelevante, uma igreja sem expressão, uma igreja apenas com história, uma igreja apenas que se instala ali na esquina, numa rua, numa quadra, e vive unicamente para que ela se alimente de si. Uma igreja que se transformou em um buraco negro, porque absorve tudo para dentro de si. E aí você não sabe para onde é que vai aquilo. E nós não queremos ser essa igreja. Aliás, Jesus não idealizou sua igreja para isso. Vale lembrar que Jesus não fundou nenhuma religião, já havia muitas religiões na época de Jesus. Ele não veio reformar nenhuma religião daquela época. Ele não veio fundar o cristianismo conforme a gente o conhece. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais tarde, em outro momento. E há muitos pastores sérios, há muitos pastores centrados que falam exatamente isso. Jesus não veio fundar o cristianismo. O cristianismo, de fato, está em rota de colisão com a verdade do Evangelho, porque se cristianismo fosse o Evangelho, de fato, o Evangelho de Jesus, carregasse a qualidade que nós vemos nos Evangelhos, na vida de Jesus, nós não veríamos a igreja no estado ao qual ela se encontra hoje, envolvida com tanta coisa ruim, com escândalos, com politicagens, enfim, é vergonhoso hoje. Né? Como diz um pastor conhecido, ele diz o seguinte: eu tenho orgulho do Evangelho, porque Evangelho é boa nova, Evangelho é palavra de Deus, Evangelho é o próprio Jesus. Mas eu tenho um horror, eu tenho vergonha do evangélico, desse evangelicalismo que nós estamos vendo aí. Que não tem compromisso, não há nenhum compromisso de fato em ser expressão de Jesus, de carregar a verdade do Cristo, de ser, de ter um compromisso com Deus diante dos homens que a gente chama de poderosos, ou dos governadores, dos presidentes, de prefeitos, etc. E tal. Não, pelo contrário, o que nós vemos é conluio, amaziamento. É como se esses homens se tivessem tornado amantes do poder, do dinheiro, da grana. E isso não tem absolutamente nada a ver em ser discípulo de Jesus, em ser igreja de Jesus. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não é nada novo. É porque muitas pessoas só ficam ouvindo aquele pastor, aquele apóstolo, ouve só aquele tipo de mensagem e vai saber que o que eu estou dizendo aqui não é novo, eu não estou inaugurando nada. E aliás, eu não estou querendo ser absolutamente nada. Eu detesto profetinhas, teologuinhos de internet que vivem aí arrotando conhecimento, isso e aquilo. E eu não quero ser mais um desses, porque se eu quero ser um desses, eu dou aqui a descarga para que esse dejeto possa se esvair, porque não é o meu interesse. Eu quero unicamente fazer o que eu gosto, que o que eu gosto é o ensino da palavra, e não apenas do ensino, não gosto apenas de ensinar, eu gosto também de ser ensinável. Por isso eu aprendo com os meus irmãos sérios. Por isso eu também me assento para ouvir, para aprender, para ponderar, porque eu não quero seguir caminhos que não sejam os caminhos teológicos, doutrinários e ensináveis, que não sejam pautados no ensino de Jesus. Tudo aquilo que eu quero aprender porque são pautados na vida dele, do Cristo, de Jesus, do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus.
Então aqui já fica claro que eu não estou aqui para me autopromover, jamais. Tem um canalzinho aqui no YouTube, coloco as minhas mensagens, mas eu não faço nem quase, eu nem mando para ninguém. Eu gosto de deixar ali registrado. Se alguém escuta e é abençoado, que ótimo, fico feliz. Mas eu não tenho essa coisa de vamos curtir e vamos, enfim, ativa o sininho. Se tem pessoas que fazem isso, se sente bem, fique em paz. Mas eu não estou aqui querendo me autopromover. Eu acho que ficou um pouco claro para vocês. Então, se a igreja no Brasil, gente, quiser ser mais do que uma igreja grande, porque me parece que essa é uma das volúpias, é uma das obsessões ou de um pensamento de sucesso pastoral, isto é, ter uma igreja grande. Ora, conquanto não tenho nenhum problema com igreja ser grande, se você tem uma igreja grande, tem muitos membros, essa não é a questão. Mas eu acho que a gente, além de querer ser uma igreja grande, a gente tem que ser uma grande igreja. Faz diferença? Enorme, sem dúvida alguma. Porque ser uma igreja, passar de uma igreja grande para uma grande igreja, viver, sabe, a partir de um centrado compromisso com o reino de Deus. Com o reino de Deus. E não com uma visão ideológica, política, por exemplo. Que é o que graça hoje no nosso meio, infelizmente. Por isso está feio a igreja envolvida com essa politicagem. Está vergonhoso, está feio. É por isso que o juízo de Deus está começando. Não vai nem começar, eu acho que já está começando. Pela própria casa dele, por nós, pastores, por nós líderes evangélicos, religiosos, como queira dizer. Está começando. Já começou por mim, já começou por outros pastores. E essa espécie de nos deflagrar, de nos desnudar, de permitir que os nossos atos feios sejam expostos. E isso é uma obra de Deus. Não é unicamente para nos expor à vergonha, unicamente para fazer por fazer, não. É para que isso gere mudança em nós, para que isso gere quebrantamento em nós, para que conforme Jesus disse à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, para que vocês se arrependam e vocês pratiquem as primeiras obras, vocês voltem ao primeiro amor, porque vocês precisam se arrepender. Isso é cair da graça. Abandonar o primeiro amor é cair da graça. Então nós temos pastores aí, me perdoe, mas é verdade. E aí todos nós estamos incluídos. Eu não estou falando para um grupo, eu não estou falando para católico, eu não estou falando para espírita, eu não estou falando para ateu, para umbandista, não estou falando para o pessoal da igreja. Ainda mais no meio dessa bagaça que nós estamos vendo aí na politicagem. Caímos da graça, porque o que vocês estão fazendo é vergonhoso, é espúrio, dá vergonha. E a igreja de vocês estão assim cheia de pessoas. E às vezes pessoas até sérias, pessoas que querem servir o Senhor. Aí eu aprendo o seguinte, gente, que o nosso problema no Brasil não é crescer. Nós parece que aprendemos o caminho do crescimento. Se esse crescimento, se ele vier de Deus, ótimo. Porque Deus ele promove crescimento quantitativo, sim. Mas a gente aprende caminhos de crescimento que são meios e caminhos que não são de Deus. E a igreja cresce por esses meios também. Então, para mim o problema não é a igreja crescer. Crescer a gente sabe. Agora, crescer com qualidade, meu irmão, aí é outra coisa. Crescer com verdade é outra história. Crescer com o intuito de sermos relevantes. Crescer com o intuito de não nos tornarmos esse buraco negro que tudo a gente absorve para nós, para dentro desse centro do meu ego, do meu egoísmo. É outra história, é outra coisa. Porque se eu cresço com qualidade, o impacto de se ser igreja, o impacto de ser discípulo de Jesus na sociedade é um impacto significativo.
é o impacto que atinge gente, que atinge pessoas. O impacto da igreja quando se instala numa rua, numa sociedade. E se Deus permite até que pastores se envolvam na política, entrem lá, gente, não é para fazer amaziamento, cumplicidade com poderes iníquos, com poderes pagãos, com pecados, ter conluio com a falta de ética com esses homens. Não é se deixar seduzir pelo ouro que eles carregam, porque infelizmente é o que está acontecendo. Então não é isso. Quando Deus permite que os seus filhos se aproximem deles, é para gerir uma outra consciência, é para levar verdade, lucidez, é para até confrontar se necessário for, e não serem amantes do poder que eles possuem, é não almejar a posição que eles querem, é não serem comprados pelas tentações que eles querem gerar na vida de vocês. Como eu disse, infelizmente é o que está acontecendo. Mas vamos lá, se Deus permite que eles estejam lá, é para que eles, com o coração centrado no reino de Deus, eles trabalhem para um país justo. Um país justo. País justo para todos. Irmãos, é para todos. Homens, mulheres, casados, divorciados. Não importa se é gay, se é trans, se é lésbica. Não importa, todos devem viver democraticamente, viverem bem num país justo. Isto é, as crianças, elas têm que, mesmo que nascem órfãos, já tendo pais, é difícil ter segurança, é difícil às vezes ser bem cuidados, mas mesmo que nascem órfãos, elas têm o amparo do Estado, o cuidado social. Os velhos que hoje penam para ter uma aposentadoria feliz, digna. Não, eles vivem uma velhice, né, indigna, que muitos não querem nem se aposentar, porque sabem que parece que a vida trava, da tristeza querer se aposentar. Então, e os jovens, né? Os jovens que querem oportunidades, que querem olhar para o país e ter assim, a satisfação, orgulho, honra de viver no país, de lutar pelo país, estudar nesse país, mas também eles parecem que não têm essa oportunidade. E aí, se a gente tem gente de Deus lá, mas que desistem de serem de Deus, porque são consumidos pelo desejo do poder lá dentro, o país no qual eles deviam lutar para ser justo vai se tornar um país de migalhas, um país de gente que vai padecer. E aliás, vai ter muitos banquetes, mas os banquetes serão sempre para os poderosos, porque o pão, o alimento, a dignidade não será para todos. Jamais será para todos. Então o que eu quero dizer com isso, gente? É que a igreja ela precisa, urgentemente. Eu acho que Deus está tentando nos abrir os olhos, nos acordar que nós precisamos ser uma igreja como uma comunidade de evangelização. Você evangeliza? E quando eu digo de evangelização, não é apenas promover evangelismo de domingo à tarde, colocar uma caixinha de som e um microfone e fazer evangelismo, que é legal, pode ser feito, tem a sua importância, mas evangelismo é muito além disso. A gente evangeliza quando a gente vive Cristo em nós. A nossa vida evangeliza, os nossos atos evangelizam, a nossa conduta evangeliza, o que sai da nossa boca evangeliza, o trato, a maneira de se comportar, a maneira de enxergar a vida, de discernir a vida. E isso, como nós somos esse espelho de Deus para o mundo, isso então a gente se torna essa comunidade de evangelização. Nós somos cartas, né? Como cartas de Cristo, isto é, cartas é uma coisa que você lê, e quando as pessoas te encontram, o que elas veem? Aliás, o que elas leem?
elas estão te vendo, mas alguma coisa está sendo lida a partir de você. Por isso somos uma comunidade de evangelização, tanto como uma comunidade terapêutica psíquica, terapêutica. Por quê? Porque a gente recebe, acolhe doentes, enfermos, acolhemos aqueles que estão inaptos, inadequados, os que estão desistindo da vida, os que querem abandonar, os que querem morrer, os que querem se entregar à depressão, os que querem se entregar a todo tipo de transtorno. E a igreja está ali como essa comunidade do tratamento das dores humanas. Sim, a gente tem esse lado. Do outro lado, não apenas a gente sermos evangelizadores, terapêuticos, também confrontadores. A igreja, conquanto não seja dono da vida de ninguém, conquanto a igreja ela se policia, ela se cuida, mas a igreja também denuncia o pecado. Pecado, essa palavra está quase em extinção em 90% das igrejas de hoje. Porque em nossas igrejas é a mensagem coach, é a mensagem de que você é o centro de Deus, é a mensagem de que você é igual a Jesus, você não precisa se sentir inferior diante de Deus. Então, e mais outras barbaridades aí que eu poderia estar dizendo aqui. Mas é pecado. A Bíblia ainda contém essa palavra, pecado. Pecado me separa de Deus, me lança fora da presença dele. Então, a mensagem de Jesus e da igreja, né, se arrependam, o reino de Deus chegou entre vocês. Primeira mensagem de Jesus. Ele chega dizendo, não foi, olha, vim aqui para libertar vocês do Império Romano, eu vim aqui prosperar a vida de vocês, eu vim aqui para que vocês tenham uma vida de grandes conquistas. Não, arrependam-se, o reino de Deus está aqui. Então essa é a mensagem, é confronto com o pecado e chamar pecadores ao arrependimento. Como também a gente é uma igreja que tem serviço. Eu sonho que a igreja, né, e eu também acho que isso não parte de mim, também isso foi alimentado em mim por outros pastores que eu escuto, que é uma igreja que está envolvida, inserida na sociedade, na escola, na educação, na arte, na música. Né? A gente temos igrejas que se propõem a fazer palestras em escolas. Não unicamente palestras de cunho teológico, mas falando sobre a questão da violência, sobre a educação, sobre convivência de pais e filhos, sobre o uso de drogas, sobre a sexualidade precoce no nosso país. Então, a igreja se envolvendo, palestrando, a igreja contribuindo, a igreja ajudando pessoas necessitadas, adquirindo roupas, alimentos, não apenas para fazer bazar. Eu sei que há igrejas que precisam de ajuda financeira, fazem um bazar, mas se eu consigo roupas, alimentos, eu identifico uma família carente, nós vamos lá e a gente distribui, a gente doa. É uma igreja que serve, uma igreja útil, uma igreja de serviço. E também uma participação política. Mas como assim? Como eu disse atrás, centrado no reino. Participação política, lúcida, justa, centrada no reino. E eu acredito, finalizando essa pequena reflexão, é que a nossa participação política lúcida, ela só terá êxito. A gente vai ter frutos, de fato, frutos verdadeiros, se ela for assim, adubada, sabe, pelo Espírito Santo. Se o Espírito estiver soprando em nós. Talvez esses políticos aí estejam focados muito nas suas ideologias, em esquemas, enfim, mas praticamente nada, quase nada ou nada
do Espírito Santo. Eu quero ver gente entrando ali dentro dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui no Congresso, no Senado, no Ministério. Estou aqui com esses deputados, estou aqui com os senadores, estou com o presidente. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Espírito Santo, fala comigo, me guia, me dê sabedoria e discernimento. Espírito Santo, sopre sobre este lugar. Ah, querido, eu acho que isso não está acontecendo, mas é o que deveria estar acontecendo. Porque quando o Espírito Santo sopra sobre o lugar, eu acredito, creio que acontece o que Joel disse lá no seu livro, né, de profecias. Quando o Espírito sopra, quando o Espírito se derrama, os sonhos acontecem. Os sonhos se tornam realidade. Então, eu gravei esse pequeno áudio aqui, essa pequena reflexão. Não vai ser o último. A minha intenção é darmos continuidade sobre esse tema, porque nós estamos vivendo um momento delicadíssimo no nosso país. A igreja está dividida, nós estamos em guerra uns contra os outros. Uns são de direita, outros são de esquerda, outros se dizem de centro. E nós estamos aqui dizendo que somos o povo do amor, o povo que apregoa uma liberdade, a graça, um povo que se diz de Deus, mas nós estamos com armas apontadas para quem está do outro lado, que pensa diferente, que tem uma conduta diferente, que tem uma doutrina diferente, que tem uma ideologia diferente da minha. E aí a gente está assim, com a boca cheia do amor de Deus, mas os nossos atos, na nossa prática, nós veremos que é outra história. E é sobre isso que eu quero dar prosseguimento àquilo que eu aqui, de uma maneira simples, estou com uma caixinha aqui, um microfone, um celular, a Bíblia aberta, algumas anotações. É apenas isso. Mas eu acredito que será bem, fará bem a você, tá bom? Não deixe de ler o Evangelho, de ler a Palavra de Deus, a oração. Faça orações, busque o Senhor, porque nós estamos vivendo os tempos difíceis. Receba meu carinho, receba o meu abraço e, por favor, qualquer coisa você escreva, se assim você quiser, nos comentários aí, e a gente vai dialogando. Fica com Deus. Um grande abraço.